E aí, gente? Quase que o pessoal vê uma briga de casamento aqui. Ainda bem que eu avisei. Boa noite. Começando aqui a nossa próxima live. A live dessa semana, a primeira, né? Vamos aqui fazer um pit stop de casamento. A nossa próxima série de lives. Começando a nossa próxima. Temos a série. Porque no sábado temos a nossa imersão Código do Casamento. E você está mais do que convidado para estar com a gente. Para você poder investir no teu casamento. Dar uma potencializada no teu casamento. Eu não sei que história que você está vivendo hoje. Mas eu sei que se você está dentro do casamento, você está no lugar certo para poder construir o melhor que Deus tem para você nessa vida. Olha, a gente tem visita hoje. Eu já fiz a Canina. Vem cá, Nina, fui para cá. Que aí, se eu sua mãe, não vai dar certo. Pode deixar aqui. Não, é só porque fica aí, não aparece nem você e nem ninguém. A Patrícia. Aqui é a Nina. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Olha só, vamos aproveitar aqui. Vamos mandar aviãozinho? Entra aí, amor. Vou mandar aviãozinho. Aqui, Nina, aperta. Vamos Manda aí pra todo aviãozinho, mundo, ó. Patrícia. Um aviãozinho. Vamos mandar aqui, ó. Vou Gente, mandar pra galera. engraçado que você não tá aparecendo pra mim. Como assim? Não pode. Ele não... Ninguém. A Patrícia. Pronto? Agora vai. Prontinho, já enviei. Todo mundo chegando. E o tema de hoje, gente? É pra que serve um casamento? Vou colocar aqui. Nina. Pra quando as pessoas entrarem. Serve um casamento. Aí, Esse beleza. é seu pai. Esse é meu. Pronto, Diego, pode Vamos começar. lá? Pra que serve um casamento? Vocês sabem falar, gente? Pra que serve um casamento? Porque tem propósito o casamento. O Vem casamento aqui, tem propósito. Nininha, por favor. Vai lá, mãe. Vai lá. Linda. Beijo pra você. Daqui a pouco você volta. Vamos lá. Pra que serve um casamento? Qual que é o objetivo do casamento? Uma coisa eu já te adianto. Teu casamento não existe. O casamento não foi feito para fazer ninguém feliz na história. Casamento não é lugar de felicidade. Casamento é lugar de se construir propósito. E fica fácil a gente entender isso quando a gente olha para a Bíblia. A gente vê que Deus ele criou o casamento por um propósito único. Que era o quê? Viabilizar o propósito do homem e da mulher na terra. A palavra de Deus diz que Deus olhou para toda a criação e viu que alguma coisa estava fora do lugar. A única coisa que Deus percebeu que estava fora do lugar em toda a criação do universo foi que o homem não funcionava sozinho. A palavra de Deus fala assim, e viu Deus que que não era bom que o homem estivesse só. Então, por conta disso, Deus ele cria o casamento. Porque a partir do casamento, o propósito que eu e você carregamos se torna viável. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Sozinhos nós não temos poder de avançar com a vida, de construir vida, de superar a vida. Nós não conseguimos literalmente fazer nada. Entendeu? Então assim, essa história que eu falo assim, não, é porque eu não sou mais feliz. Ué, mas desde quando foi feito para você ser feliz? Vixe. Não foi feito. Então muitas vezes Casamento não foi feito pra me fazer feliz. não foi feito para te fazer feliz. Essa é a verdade. Definitivamente. Então sempre que a gente entra nessa expectativa de encontrar no casamento uma fonte de felicidade, a gente já condenou o casamento. Mas então se o casamento não serve pra me fazer feliz, quem vai me fazer feliz, Diego? Quem vai te fazer feliz? Quem vai me fazer feliz? Ué, você e Deus. Tá bom não? Gente, Enquanto isso- essa resposta dele teria me magoado muito há anos atrás. Mas o pior é que hoje realmente é algo que pra mim é natural. Que realmente foi algo que no nosso processo aqui de casamento, no qual eu acabei entrando num processo de autoconhecimento, eu acabei então descobrindo que realmente o Diego não iria me fazer feliz. Que quem iria me fazer feliz seria eu mesma e Deus. E é exatamente sobre isso. A verdade é que é a coisa mais interessante. É como se fosse num buffet, tá?
Você vai num restaurante, tem todo um buffet ali. Olha a Raquel aí. Oi, Raquel. Tudo bem? E tem todo um buffet, tá? É a Raquel? É. Ih, Raquel, quanto tempo, saudade de vocês. E aí vamos supor, você tá lá no restaurante e tudo mais, e eu vou e peço pro Diego, vai lá, Diego, serve pra mim. E nem falo. E ele que vai lá servir pra mim. Vocês acham que ele vai chegar com um prato do jeito que eu quero? Óbvio que não. Ele não vai chegar com um prato do jeito que eu quero, com o que eu preciso. Só eu sei com o que realmente me servir, o que realmente vai me completar, o prato exatamente do jeito que eu quero. É a mesma coisa no casamento. Então quem tem que ir lá e se servir, quem tem que se fazer feliz, quem tem que se entender e compreender os próprios BOs, sou eu mesma. O meu cônjuge nunca vai conseguir adivinhar e me dar na porção correta do que me faltou, do que a minha mãe não me entregou, do que meu pai não me entregou, se me faltou elogio e agora eu queria muito que ele me elogiasse. Gente, quem vai poder te elogiar do jeito que você realmente precisa? Você própria, você próprio. Então, ou seja, o casamento, ele não foi feito para me fazer feliz. Mas ele foi feito para uma coisa muito importante. Isso é libertador. Que é para trazer cura. Casamento traz cura. A gente tem que começar a entender que o casamento, os conflitos do casamento, eles revelam aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser colocado no lugar, aquilo que precisa ser restaurado em mim e nela. A questão é que as dores dela ficam muito evidentes em mim. Na minha presença fica muito evidente tudo aquilo que ela quis esconder a vida toda, de todo mundo. Da mesma forma eu. Tudo aquilo que eu tento, faço todo o esforço do mundo para que ninguém perceba que existe em mim, meus pontos fracos, eles ficam muito evidentes no casamento. Agora, essa evidência, essa revelação que acontece é uma oportunidade de cura. Então, casamento é lugar de cura. Só que a gente encara casamento como fonte dos nossos problemas, e não é. Deus colocou o casamento na minha mão, na sua mão, para que fosse fonte de cura e de restauração, para mim e para ela. Todos nós chegamos bagunçados no casamento. Não existe aquele que chega no casamento, tá todo mundo sabendo o que tem que fazer. Não, ninguém chega sabendo. Nós carregamos, na live passada a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre os padrões do casamento que a gente carrega. A gente chega no casamento com alguns padrões. Nós observamos, nós absorvemos um casamento antes disso, que é o casamento dos nossos pais. Então esse casamento que a gente carrega é um casamento cheio de falhas. Tá tudo certo. Agora eu preciso entender que essas falhas precisam ser restauradas no meu casamento, no nosso casamento. Só que para ser restaurado no nosso casamento, essas falhas vão vir à tona, elas vão aparecer. Então a gente tem que ter o quê? Sabedoria de aprender a olhar, entender e não gerar crise aonde a crise já foi instalada. Como assim? Porque aonde tem crise, a gente precisa ter muita tranquilidade de olhar para a crise, detectar o que está fora do lugar ali, o que eu estou colocando nesse tabuleiro que está ajudando essa crise aqui e resolver. Porque senão gera uma crise sobre uma crise. Aí não tem solução mais. E é aí que tudo pipoca. É aí que o casamento vai enfraquecendo. É aí que a gente vai colocando os problemas do casamento para debaixo do tapete. Aí que tudo fica parecendo, sabe, uma coisa insolucionável. Mas por quê? Porque eu carrego a expectativa de que o casamento é um lugar para trazer para mim aquilo que me falta. Não, ele vai te trazer, mas ele vai te confrontar muito primeiro. Não, aliás, o casamento vai trazer à tona o que te falta. Ele não vai te completar o que te falta, ele vai trazer à tona. Então, por exemplo, se você se sentiu carente na sua infância, pode ter certeza que a sua carência vai ficar mais evidente ainda com o casamento. Né? Se você se sentiu rejeitado na sua infância, essa rejeição vai ficar ainda mais evidente no seu casamento. Então, assim, é o que você estava falando, né? O casamento, ele foi feito para me curar, por quê? Porque realmente ele traz à tona as dores. No entanto, que é muito interessante, né? Que a gente tem como uma sombra por trás, né? A gente é uma coisa social, a gente tem uma máscara, mas a gente tem uma sombra por trás, que é aquelas coisas do inconsciente, as coisas profundas, e geralmente é no casamento que isso vem muito à tona. E sempre vem à tona. Geralmente, como é que você sabe que você pisou numa bomba, num campo minado,
com o seu cônjuge? Quando ele começar a gritar, quando ele começar a falar mais alto, quando começar a agir, quanto mais infantil ele estiver agindo, aliás, pode ter certeza que você pisou em alguma bomba, em alguma ferida, alguma questão da infância, algum buraco, algum vazio. E às vezes são coisas muito bobas serem resolvidas, só que a gente não enxerga. Não enxerga. Mas se a gente já tem essa visão de que o casamento foi feito para nos levar a amadurecer e a ser curado, aí é nesses momentos que você passa então a usar para crescer. Então, por exemplo, seu cônjuge falou algo que te machucou pra caramba. Acho que na outra live você até contou, né? Do quê? Numa das situações que a gente tinha brigado e que aí você começou a pensar e refletir. Não, peraí, por que isso me incomodou? Não, por que ela tá falando? Deixa eu refletir aqui, deixa eu ver se faz sentido, não foi? Aí você falou que você foi parando para pensar, ou seja, você vê, isso já é um pensamento que a gente já adquiriu como automático para nós. Então, hoje assim, é simples, mas lá atrás não o meu era marido falou algo que me machucou pra caramba, então peraí, deixa eu refletir aqui e ver por que me machucou. Calma, não, peraí. Em vez de pura e simplesmente ficar culpando o cônjuge, né? E falando, não, você não tem ideia tanto que meu cônjuge é sem noção, você não tem ideia tanto que ele é ruim, tanto que ele me maltrata. Em vez de ter esse pensamento do apontar o dedo, ter o pensamento no sentido assim, por que me machucou tanto? Por que eu tenho deixado isso me machucar tanto? Ou seja, olhar para dentro e entender como aquele conflito no casamento pode te levar a um nível acima, a um nível de cura, a um nível de amadurecimento. E é engraçado, gente. Tá dando pra entender? Não, e é engraçado porque assim, falando assim, parece simples, né? E de fato é. A gente acaba complicando demais esse processo. É algo que a gente pode pegar como tarefa e ir sempre procurando, né, pra cura. O que está acontecendo? O que isso está revelando sobre mim? Porque é sempre assim, toda crise ela revela algo sobre mim e algo sobre ela. E a gente tem que olhar para a crise com esse olhar. Um olhar de quem está compromissado em quê? Em gerar crescimento. Nós precisamos aprender a gerar crescimento através do casamento. Legal. Sabe? Não é uma... Porque assim, vamos lá, gente. Não é uma receita de bolo onde a gente vai aprender o que falar, o que fazer. Não, a gente tem que sair mais, a gente tem que ter mais tempo junto, a gente tem que melhorar a nossa intimidade. É óbvio que isso faz parte. Mas nós estamos falando daquilo que está por trás de tudo isso. É o que sustenta. Porque entenda, existe uma história sendo construída aqui. E essa história, ela é importante para as nossas filhas, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. A vida está passando aqui. O nosso casamento está literalmente impregnando as nossas filhas com uma mensagem muito clara sobre o que fazer na vida, como é que a vida funciona, como é que ela se desenvolve num casal. Como se relacionar. Como se relacionar, nós somos seres relacionais. Quem atrair. Agora, sabe qual é o relacionamento mais exigente que você pode ter nessa vida? É o casamento. Porque no casamento, eu saio da minha zona de ação e entro na minha zona de reação. Legal. Porque agir, a gente consegue calcular, sabe? Legal. Você está com seus amigos, você calcula. Você calcula como responder, que piada que você vai rir, né? As suas ações são todas ali calculadas. Para quê? Porque você quer ser aceito, você quer ser querido. Você depende disso. Relacionamento ali, ele depende disso, sabe? Da aceitação, né? Das pessoas te chamarem para sair, de ser um cara querido ou não. Então a gente calcula tudo isso. No trabalho, nós calculamos tudo isso. Mas no casamento, a gente não consegue calcular. Porque quem a gente é mesmo. Porque o casamento, ele tira isso da gente. Sabe o que é reação? Reação é quando alguém te pega assim, no inesperado. É quando alguém pisa no teu pé. É quando alguém te machuca assim, você tá esperando aquele movimento. Aí vem um automático. E é nesse automático que tudo é revelado. E o casamento faz isso. Então todo mundo olha para um casamento e fala, nossa, mas fulano de tal é tão legal, é tão divertido, né? Mas aí lá dentro do casamento o cara não funciona assim. É impressionante. O cara não é nem um pouco simpático. O cara não é nem um pouco cuidadoso. Fora, ele cuida de todo mundo, mas no casamento é uma porta. Não, e esses caras super engraçadões, super palhaço, você vai olhar, parece super simpático, e dentro de casa
Não funciona. Destrata a esposa. É impaciente. É super isolado, fica dentro, né? Fica sempre com as suas próprias atividades, e esposa e filha deixada de lado. Ou seja, a coisa não funciona. Mas por quê? Porque o casamento te traz para esse ambiente. Para o ambiente da reação. E na reação, você é pego de calça curta. Então entenda o seguinte: casamento. Casamento é lugar de cura. Casamento é lugar de revelação. Casamento é lugar de aprimoramento. Nós falamos que casamento, ele é um catalisador de maturidade. É verdade. É o casamento que vai tirar de mim o máximo que eu posso entregar nessa vida. É o casamento que vai tirar dela o máximo que ela pode entregar nessa vida. É o casamento que vai formar em mim um marido. Alguém que seja capaz de se entregar por ela. É o casamento que vai gerar em mim um pai. É o casamento que vai gerar nela uma esposa, uma mãe. Esse é o ápice da nossa vida. Se nós falhamos nesses papéis que são o ápice da nossa vida, nós falhamos em todos os outros. Porque nada mais se sustenta. Agora, onde que a gente constrói tudo isso, gente? É no casamento. Legal. Por que vocês acham que o casamento é tão atacado? É porque o casamento é uma fonte de bênção. E que se for revestido em fonte de bênção, ninguém mais para vocês dois. Ninguém mais para essa casa, ninguém mais para essa família, ninguém mais para esses filhos. Cada um no seu próprio nível de amadurecimento, né? Vai atingindo a maturidade, um nível muito superior do que estava antes do casamento. Mas isso realmente precisa ser mudado, a forma de encarar um casamento. A gente precisa aprender a olhar para o lugar certo no casamento. Assim, nós penamos por muito, mas foi muito tempo. Quando eu falo que a imersão, né, o código do casamento, mas que todo ser vivo tinha que fazer, é porque todo mundo está envolvido com algum casamento, em maior ou menor grau. Eu estou envolvido no meu próprio casamento, eu estou envolvido no casamento dos meus pais. Qualquer lugar que eu estiver mal envolvido vai trazer problemas para a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Por que isso? Porque casamento é a peça fundamental para todo ser vivo. Fundamental. A gente estava conversando agora, né, aqui de uma família, é uma coisa mais impressionante. Como os filhos saíram com muitos problemas, tudo, se você vai olhar, o casamento completamente desconjuntado. Exatamente. Aí se você olhava para a mãe em si, uma boa mãe, para o pai em si, um bom pai. Mas interessante, porque os filhos todos saíram doentes, né? Todos saíram com muitas doenças emocionais. É muito bom isso. Olha, presta atenção, a mãe, uma boa mãe, o pai presente, um bom pai, mas o casamento acabado gerou filhos extremamente doentes emocionalmente, né? Aí você fala, gente, mas eu fui uma boa mãe, ou gente, mas eu fui um bom pai. O que aconteceu com esses meninos? O que viram no casamento, o nível de desconjuntamento do pai e da mãe, né? Então, quando o marido e a mulher não funcionam, tudo que vem depois funciona mais ou menos. Não, e os filhos, eles se levantam para defender a mãe do pai, o pai da mãe. Eles entram no lugar emocional do que seria o marido ou a esposa. E aí isso, muitas das vezes, vai mudar, inclusive, a forma deles enxergarem o relacionamento com o sexo oposto, ou quererem, inclusive, relacionar com o mesmo sexo, porque cria tanto pavor de um casamento que passam, então, a procurar o mesmo sexo. Vejam, vai adoecendo a pessoa, tudo pelo que vê do relacionamento do pai e da mãe. Então entra como um defensor da mãe, ou entra como idolatra o pai. Filhas, por exemplo, que idolatram o pai, que são grudadas no pai, né? Geralmente não conseguem. Desvaloriza seus maridos. Exatamente. Você vai encontrar um marido que se sente desvalorizado. Isso aí. Entendeu? Peças fora do lugar. Então, entenda uma coisa. O casamento, se o casamento ele tem um propósito de potencializar o homem, potencializar a mulher, ele fora do lugar,
ele tem o potencial de acabar com o homem, de acabar com a mulher. É assim. Aí eu te pergunto hoje, como é que você vê seu casamento? Você vê seu casamento um ambiente onde existe uma aprimoração, ou seja, você tem sido aprimorado, você tem crescido nesse ambiente, ou na verdade é um ambiente que tem te sugado, tem tirado muito de você, tem te enfraquecido? Eu tenho que olhar para um ambiente desse e falar, opa, peraí, se tem me enfraquecido, casamento não foi feito para isso, então tem alguma coisa fora do lugar aqui. Eu preciso olhar para o casamento como um ambiente de cura. Agora, só existe cura aonde a consciência chega, onde você enxerga. Enquanto você não enxerga, você fica preso naquela situação. Você é escravo daquela realidade. Diego, e é por isso, olha só. Adoro as carinhas dela. É por isso que a gente precisa, mesmo amando de paixão os nossos filhos, a gente precisa cuidar primeiramente do casamento. Porque é a coisa mais doida quando a gente, é o que a gente tá falando aí, né, nesse caso dessa família, que a mãe uma boa mãe, o pai um bom pai, mas que mesmo assim os filhos saíram todos doentes emocionalmente. Então, resumindo, quando eu falo doente emocionalmente, tudo é replicando problemas no casamento, e é interessante isso, ó. Quando você vê esse histórico de problemas no casamento, você olha para trás, isso é geracional, são modelos replicados. Ou seja, Deus construiu o casamento como um ambiente de cura. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que eu percebi fora do lugar no casamento dos meus pais, Deus dá a oportunidade da gente realinhar a vida aqui. Também. Porque a vida está passando por aqui, entenda isso. Pensa como se fosse um rio, tá, gente? Então, a vida é um fluxo. Então é um rio que vem do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Então essa vida saiu dos nossos pais e nos alcançou. A partir de agora, quando a gente tem filhos, nós nos tornamos transmissores de vida. A gente passou a vida para frente. Não, então aí, só para terminar meu raciocínio, é que aí por isso que eu tava falando que por isso que a gente precisa cuidar primeiramente do casamento. Porque se a gente quer que os nossos filhos sejam felizes e fluam, emocionalmente saudáveis, seguros, né? E voem, eles precisam que o nosso casamento esteja bem. Eu tô falando que isso foi outra coisa libertadora para mim. Porque realmente, por exemplo, pra mãe, cara, o amor de uma mãe é impressionante. Aí você vê um sorriso de um filho, cativante. Você olha pro marido grosso aqui do lado, você fala, eu quero ficar com os meus filhos. Quero minha filha que vem me dar beijinho, que não fica sem mim. Mas, gente, realmente, se a gente quer que esses filhos aqui fluam e amadureçam e cresçam e sejam felizes, eles precisam que o casamento esteja feliz. Mesmo porque é impressionante, nós como filhos, se a gente vê que o nosso pai e nossa mãe, eles não estão tão bem, a gente tende a sentir culpado de voar demais. A coisa mais doida. A vida trava, é muito engraçado. Você sente, é como se você estivesse todo momento olhando para trás. Todo momento olhando para trás. Aqui eu não tô falando, pelo amor de Deus, eu não tô falando que a gente tem que largar pai e mãe, que tem que abandonar, não tô falando isso. Mas assim, falando da influência que isso traz para nossa vida hoje. Existe uma influência oculta que a gente não percebe, mas ela está influenciando os nossos movimentos. Está influenciando a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E esses movimentos estão dentro da nossa casa. A gente começa a perceber. E quando eu falo da gente começar a alinhar a expectativa para a realidade do casamento, é por isso que eu falo assim, qual que é o propósito do casamento? Agora eu entendi. O propósito do casamento, então, primeiro, restaurar. Restaurar. Então ele veio restaurar a mim, veio restaurar a ela. Certo. Entendeu? Beleza. Se esse casamento, então, não tem restaurado, não tem nos curado, mas muito pelo contrário, ele tem nos adoecido, tem uma coisa fora do lugar. Eu tenho que parar. Numa situação dessa eu tenho que parar, porque se eu acelerar eu vou me estrepar. Então eu tenho que diminuir a velocidade e conversar. Peraí, o que está fora do lugar aqui? Entendeu? Outra coisa, o casamento ele é um catalisador de maturidade. Então se dentro do casamento existe imaturidade, ele cura. Ele é um catalisador de maturidade. O que mais? Ele restaura a história que nós recebemos. É um lugar de realinhamento. Casamento é o lugar onde a gente realinha a vida à vontade de Deus. É um lugar de preparação para os nossos filhos. Total, é a escola. Casamento é a escola de vida. Escola de vida para os envolvidos no casamento e para os frutos desse casamento.
Se o ambiente é conturbado, ele vai afetar os filhos. Gente, não existe filho, né? A gente faz algum acompanhamento de casais. E muitas vezes nos procuram porque os filhos estão dando muito trabalho, né? Os filhos estão muito doentes. Os filhos estão muito rebeldes. Não existe sinal de desordem nos filhos que não venha como reflexo de uma desordem relacional. Não sei se os filhos estão muito doentes, se a pessoa tem doença física, mas também. Tem vezes que também. Literalmente, filho adoecendo demais. Também. A gente pode saber. Ou ele tá querendo chamar atenção para ele, e muitas das vezes, inclusive, desviando o foco de atenção, por exemplo, de às vezes um casamento que é só bomba. Então, o filho estar doente emocionalmente é como se ele estivesse chamando atenção. Gente, ele tira o foco do problema. Não vai brigar, não, olha aqui. Coloca olha aqui o foco nele. E assim sente que une o casal. Né? Parece até loucura falar uma coisa dessa. Mas o inconsciente, ele nos prega peças. São os movimentos ocultos do casamento. E o nosso casamento está aqui para revelar tudo isso. Revelar nossas dores, revelar nossas falhas, nossos pontos fracos. Sim. Ninguém tem mais habilidade de revelar meu ponto fraco que a minha mulher. Ela é ótima nisso. Ela é excelente, ela não tem dó, não tem pena. Você adora ficar falando isso pra todo mundo. Não, mas é verdade isso, entende? A Carol, ela vai falar coisas pra mim que eu nunca ouvi minha mãe falando, porque minha mãe já tá acostumada com isso. Ela já acostumou com a minha forma, até porque a minha forma de ser reflete muito ela e meu pai. Não, mas não é uma questão de acostumar, não. É porque mãe e pai aguenta mesmo. Agora, o cônjuge, não. O cônjuge, ele quer algo melhor. Então, por isso que te confronta. Mas o aguentar que eu tô falando, o acostumar, é porque acostumou, já assimilou aquilo ali. Agora, ela vai aceitar? Isso não vai. Eu vou aceitar as bagunças dela? Eu não vou, vai me incomodar. Aí qual que é o problema? É quando a gente acha que essa discussão, isso aqui é ruim. Por muito tempo eu fiz isso. Por muito tempo eu evitava, eu fugia dos confrontos. Por quê? Porque, cara, isso é chato demais. Nossa, dá até preguiça. Dá até preguiça de tocar num assunto que eu sei que é espinhoso, que isso aqui, vou perder a noite de sono, eu tô cansado, eu quero dormir. Sabe? Quantas vezes a gente não começou a discussão, eu olhava pro relógio, era 11 horas. Eu falava, não, gente, que preguiça, agora não vou dormir mais. Aí vai PPP, acontece aquela coisa toda, aí depois olha no relógio 2 horas da manhã. Aí eu entrava em depressão. Aí o que acontece? Daqui a pouco você foge disso. Isso aí acho que é melhor você nem ficar contando, porque isso aí a gente era louco mesmo. Não, mas isso é muito mais real do que a gente pensa. Está muito mais presente nas casas do que a gente pensa. Aí sabe o que o nosso cérebro faz? Ele começa a fugir, ele literalmente desliga. Então você vê uma coisa fora do lugar, ele desconecta ali, ele finge que nada está acontecendo. Só que nisso o casamento vai esfriando, vai distanciando. E quando você menos percebe, vocês já não se conectam mais. Você já não percebe um ou outro. Porque é outro ponto do casamento. Eu vou finalizar aqui porque já está passando da hora. O casamento, ele existe para criar uma unidade. Unidade significa gerar uma responsabilidade de um com o outro. É fazer com que um coração bata em 2 peitos diferentes. Entendeu? Unidade é algo que só é possível na presença de Deus. É uma comunhão, é uma intimidade, é um envolvimento. Que foi? É um relacionamento, acho que alguém acordou. É um relacionamento tão intenso em que nós passamos a nos conhecer no profundo. O casamento consegue fazer isso. Um namoro de longa data não consegue fazer isso. Coisas mágicas acontecem depois de um sim no altar. Que um relacionamento corriqueiro, não, é minha namorada. Você pode namorar uma mulher com 20 anos da sua vida e achar que conhece ela de todas as formas. Você só vai conhecer quando disser sim para um casamento, quando disser sim para essa união. Aí você vai ver as coisas começarem a mudar. Aí falar, não, depois que a gente casou tudo mudou. Não é porque tudo melhorou. Melhorou porque evidenciou o que era fraco. Então o casamento é esse lugar. É lugar de restaurar tudo aquilo que é fraco, tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que está bagunçado. O casamento evidencia. Para quê? Para gerar transformação, arrependimento. Então hoje eu sei, a Carol ainda tem umas horas que ela me passa muita raiva. Ela fala umas coisas assim, nossa, que me dá uma raiva danada. Hoje eu sei segurar um pouco mais. Quando eu falo segurar um pouco mais, porque se ela continuar, uma hora vai estourar. Então hoje ela aprendeu também a perceber quando foi demais e dar uma recuada. Por quê?
Porque tem propósito? Tem. Mas o propósito, ele tem que continuar sendo de cura. Ele não pode se tornar o propósito de destruição, de enfraquecimento, sabe? De distanciamento. Então presta muita atenção para o que você tem vivido no teu casamento hoje. Como é que está o cenário? Você sente que a cada ano que passa o seu casamento está melhor? Existe uma conexão maior? Existe uma unidade sendo construída? Existe um desejo maior de estarem perto, de estarem juntos? Existe um crescimento nos projetos? Como é que estão os filhos desse casamento? E aí? Se a gente for pegar os seus filhos, se a gente for perguntar para os seus filhos como é que é o casamento dos pais deles, o que eles vão falar? O que nós vamos perceber no comportamento dos seus filhos que revela o teu casamento? Ele revela uma conexão forte de um homem com a mulher ou uma desconexão? Ela revela os papéis certos ou vai me revelar os papéis trocados? Inclusive, essa semana a gente vai falar de papéis ainda, né? Vamos falar sobre papéis. Não sei qual que é o dia que a gente vai falar de papéis, mas fique ligado aí, porque grande problema nos casamentos são papéis trocados. Papéis trocados. A gente vai falar com vocês sobre isso depois. A verdade é que, aqui ó, tanto que pra gente finalizar essa live, eu quero mais uma vez convidar vocês para o curso nosso de casamento, que vai ser nesse sábado e nesse domingo agora, e te convidar a ser também usado pelo Espírito Santo para convidar mais pessoas. Esse vai ser um dos cursos de casamento que você vai encontrar coisas extremamente diferentes. Vai ser o primeiro curso de casamento, né? Que você vai te ensinar realmente a se fazer feliz e assumir o protagonismo da sua história. Tava anotando aqui algumas coisas para trazer para vocês, porque esse é um curso realmente diferente. No entanto que você pode fazer sozinho ou sozinha, se você quiser, se o seu cônjuge não estiver querendo, não estiver afim, não estou com paciência, faça um. É para você entender o que é a parada de casamento. Então vai ser o único curso de casamento que você vai ver que vai te ensinar a você se fazer feliz e assumir o protagonismo da sua história. A usar o seu casamento como algo intensificador para o seu crescimento e para te levar a viver o que Deus tem para você. E te ensinar a aprender a gostar dos confrontos e usá-los em seu favor. Então, assim, fantástico. É algo que é diferente, é realmente chamando a responsabilidade para você. Aí, às vezes você vai falar assim, não, mas você não tem ideia tanto que eu sou vítima. Você não tem ideia tanto que meu cônjuge é um carrasco. Você não tem ideia da trequeira que tá do meu lado. Então a gente vai te perguntar já de agora, por que você precisa dessa trequeira do seu lado? Ou seja, a gente vai puxar a coisa para a sua mão, porque a solução para o seu casamento está na sua mão, nos seus posicionamentos, nos limites que você vai passar a colocar. Vocês vão se entender como nunca, isso eu garanto para vocês. Tá bom? Olha só, amanhã eu creio que não vai ter live, mas na quarta-feira a gente vai estar de volta. Estamos aqui no Esquenta, porque sábado e domingo estaremos juntos com o Código de Casamento. Perfeito. E vai ser poderoso. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e chama mais gente para se inscrever. Eu creio que Deus vai te usar para lembrar de pessoas. E o link tá na bio, tá facinho aqui, vai lá no link, clica lá. Lá você pode fazer presencial com a gente, o casal, o individual. Você pode fazer casal ou individual online, tá? Como a Carol disse, acho que é um dos poucos cursos de casamento em que a gente trata o indivíduo, tá? Então a gente não precisa do casal. Se o casal vier, a gente potencializa o processo. Mas se vier um do casal, a gente já começa a trazer transformações reais no teu casamento. E é perceptível. E para você como indivíduo. Gostei. Para você como indivíduo. Isso. Tá bom, gente? Então Deus abençoe muito vocês. A gente se encontra novamente na quarta-feira. Estamos no Esquenta aqui. Esteja em oração com a gente, tá? Vamos revolucionar isso aqui. Vamos trazer cura para o casamento, restauração para as famílias e cura para os filhos também. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. Ótima semana e a gente se encontra na quarta-feira. Um beijo. Tá bom, Nina? Fiquem com Deus. Olha a Nina aqui. Beijo, beijo. Manda beijo, mulher. Beijo, beijo. Meu Deus do céu. Beijão, gente. Tchau, tchau.